sempre para sempre aprender. E quem sou eu na fila do pão? O Rodrigo já contou aí um pouquinho de quem eu sou, né? Falou dos últimos eventos. Vocês vão pegar aqui quentinho. Eu preparei esse material ontem e ele é já fruto de todas as reflexões. A gente vem aí de uma maratona de eventos mesmo. A gente participou lá do Salt Summit, do Gramado Summit. Então, bem fresquinhas as ideias daí. Deixa eu achar onde está o passador. Rodrigo, tu levou junto? É isso? Não é para levar. Obrigada. Então vamos lá. Quem sou eu na fila do pão? Por que sou eu que estou aqui falando com vocês? Então, rapidamente, aqui tem um QR Code, se alguém quiser se conectar comigo. Eu sou uma pessoa que adora aprender, adora trocar, adora me conectar. Eu começo sempre dizendo que eu sou uma aprendiz, porque eu acho que isso é o que melhor me define. Outro dia a gente teve uma rodada de apresentação, de feedback no time, e as pessoas disseram assim, de fato, o amor pela aprendizagem, o amor pela educação transpira em ti. Eu disse, obrigada, era o melhor feedback que eu podia ter escutado, porque é assim que eu me sinto mesmo. Eu sou uma apaixonada, eu sou pedagoga de formação, trabalho como gerente de design de aprendizagem numa grande consultoria hoje que com crescimento, já temos 20 anos no mercado trabalhando com desenvolvimento de liderança, e venho de uma carreira de indústria, sempre trabalhando com RH dentro da indústria há 15 anos. Resolvi há 6 meses atrás me aventurar em coisas diferentes. Isso conta um pouquinho de como eu sou. Eu brinquei, a cada 24 meses tem um bichinho que me pica e diz, acho que já dá para mudar e aprender uma coisinha diferente. Hoje para mim é um dia de muitas primeiras vezes, e eu adoro a primeira vez, do mesmo jeito que eu morro de medo de primeira vez. É a primeira vez no Dia Mundial da Criatividade, é a primeira vez que eu vou falar deste tema desta forma. Então, é a primeira vez no Farol Santander. Então, é para mim muitas primeiras vezes. E esse é o meu primeiro convite para vocês. Se percebam nas primeiras vezes. A gente, quando cresce, a gente vai naturalizando a primeira vez que a gente faz alguma coisa. E aí a gente perde a possibilidade de perceber o que a gente está aprendendo no caminho. Então, o meu convite para vocês é aprender sempre. Essa é uma forma como eu guio a minha vida hoje. Eu estou aqui, eu estou observando, eu estou pensando, o convite é para uma abertura para enxergar a aprendizagem de um outro lugar. A gente chama isso de aprendizagem intencional. O que é aprendizagem intencional? É todo lugar que eu vou, eu meio que tá ali hackeando o que está acontecendo e entender o que dá para aprender aqui. A gente chegou um pouco antes, ouviu o palestrante anterior, conseguiu ouvir dele algumas frases que a gente já registrou. Nossa, tinha muita coisa, inclusive, que ele falou que tem tudo a ver com o que eu vou dizer aqui. Quando ele falou que quanto mais a gente sabe, mais ignorante a gente é. Eu super acredito nisso. Um dos livros que eu trago de referência aqui, que é o Pense de Novo, é justamente nessa direção. Eu vou falar de desaprender, de desapegar, que também tem a ver com isso. Assim, quanto mais a gente sabe, maior é o desafio da gente se desapegar do que a gente sabe. E é esse o convite. Então, a aprendizagem intencional nada mais é que cheguei aqui numa palestra, naturalmente o mood aprender foi ligado. Porém, ele foi ligado, talvez, para o que eu estou falando. Liguem esse mood do aprender também para quem está do meu lado. Como que foi organizado esse evento? Por que ele está acontecendo no Farol Santander? Por que ele é no centro da cidade? A gente veio do Salt Summit agora há pouco. O Salt Summit acontece na região do Cais do Porto, de Porto Alegre. Nós somos gaúchos, o Rodrigo e eu. Ele já me entregou, né, que eu sou a esposa. Quando ele falou que ele joga pouco videogame, não é verdade. Não aconteceu isso aí. Por isso que eu balancei a cabeça lá atrás. Não era isso. A gente é gaúcho de nascimento e está em São Paulo há 5 anos. E a gente voltou para o Salt Summit e ele é feito numa área da cidade que é um pouco do mesmo movimento que o Festival da Criatividade faz aqui. É uma área da cidade que normalmente não é ocupada, que não tem muito evento. É uma área da cidade que era meio que desabitada. Semelhante ao que aconteceu com a área de revitalização ali do Porto do Rio, para quem teve a oportunidade de ver. Então, o evento acontecer lá, ele traz um movimento para a cidade que não é comum. No caso do Salt Summit, são mais de 20 mil pessoas passando. Porto Alegre não recebe eventos de 20 mil pessoas toda semana. Ela não é uma cidade turística. Turístico é Gramado. Muita gente conhece o Sul por Gramado, Canela, mas Porto Alegre não é esse lugar. Então, o evento acontecer naquele lugar, desta forma, ele movimenta toda a economia, que é o objetivo e a origem. Bom, por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque eu prestei atenção nesses detalhes. Meio que como um iceberg.
do evento, que é chegar aqui e ver os palestrantes, e tem o que está por trás, quais foram as conexões que foram feitas, quais foram as coisas que foram pensadas. Esse é o meu convite para vocês. Se conectem também com aquilo que não é o óbvio e aprendam intencionalmente junto com as pessoas sobre isso, porque tem gente pensando sobre tudo a todo tempo. Então esse é o convite quando a gente fala de aprendizagem atencional. E aí, precisa de uma visão sistêmica, precisa dessa coisa de pensar que um evento ele é conteúdo, ele é economia, ele é divulgação, ele é criatividade, mas ele também tem que estar em paz com a cidade. A gente tem uma rave ali na frente, um evento de festa eletrônica. O evento é essa integração. E como é que a gente está olhando isso sistematicamente? E muito mais num lugar de o evento que está acontecendo lá, ele traz mais visibilidade para nós. E, naturalmente, o Festival da Criatividade trouxe mais visibilidade para ele, porque eu não sabia que tinha um evento de música eletrônica no centro da cidade. Agora eu já sei. Talvez a gente passe lá mais tarde. Talvez não, o Rodrigo não gosta muito de falar. Talvez a gente vá só comer um lame depois disso. Por quê? E aí, o porquê é um pouco desse bichinho que ajuda a gente a estar com esse mood ligado. Então, eu não vim aqui para trazer nenhuma técnica sofisticada, gente. É meio que uma coisa. Lá em casa a gente tem uma coisa que a gente fala que é se impactar por coisas diferentes. A gente vai em lugares aleatórios. A gente vai naquela festa estranha com a gente esquisita. A gente topa esses rolês aleatórios porque sempre acontece uma coisa que não estava planejada, mas que amplia a visão da gente, que nos dá a possibilidade. E aí o porquê é um aliado muito grande. Quando eu chego num lugar que eu quero entender o que está acontecendo, a pergunta que me acompanha é essa: por quê? Então a aprendizagem intencional ela é muito sobre por que as coisas estão acontecendo como elas estão acontecendo. Por que são essas pessoas, por que esse lugar, por que foi pensado assim, por que as pessoas estão aqui em Porto Alegre, porque eu aqui em Porto Alegre é ótimo, né? Opa, atrapalho. Por que a gente está aqui em São Paulo hoje? Então todos esses porquês vão ajudando a gente a construir aprendizagens que talvez não são as mais óbvias esperadas de quem está às 7 horas da noite no Festival da Criatividade. Então esse é o convite. Carreguem o porquê sempre com vocês. Se vocês chegarem no lugar, tem um karaokê lá embaixo. Quem tem um karaokê no Farol de Santander? Não sei, mas a galera estava cantando e estava fazendo registro. Tem intenção ali. Tem intenção por trás das coisas que a gente está vendo. Muitas das coisas que a gente percebe no dia a dia, que a gente encontra no dia a dia, tem intenção. E aí, se a gente tiver com o porquê ligado, a gente talvez consiga aprender também com essa intenção por trás das coisas. E isso está muito conectado com um conceito que é o do mindset de crescimento. A gente tem aí uma referência da Carol Dweck, que é uma das autoras que popularizou esse conhecimento, mas depois outras pessoas escreveram sobre isso, e basicamente o conceito é que a gente pode acreditar que as coisas, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, ou a gente pode acreditar que a gente pode aprender e fazer diferente. E o mindset de crescimento é o mindset das pessoas que acreditam que podem fazer diferente. Eu estou resumindo aqui um livro de mais de 100 páginas, então perdoem aí a simplificação, mas basicamente é eu acreditar que eu posso aprender com todas as situações e que eu não sou alguma coisa estanque, mas eu estou neste momento. Eu estou neste momento gerente de aprendizagem. Eu estive por muito tempo no lugar de RH dentro de uma grande indústria e eu não sei onde eu estarei daqui 2 anos, daqui 4 anos, daqui 6 anos. Eu só sei que o que eu levo na minha bagagem é a minha capacidade de continuar fazendo pergunta e aprendendo com isso. E aí, nisso, a gente vai pensar nas experiências. Então, o que vai fazer diferença, o que vai transformar a forma como a gente aprende. E aqui é importante a gente falar que cada vez mais, e eu vou ser clichê, mas não tem como não ser assim, a gente está percebendo que a velocidade está crescendo. As coisas estão exponencialmente crescendo, é assim que a gente vem ouvindo falar. A Singularity fala que a gente aprende agora numa velocidade que a gente nunca aprendeu antes. Se as coisas estão mudando em velocidade que a gente nunca aprendeu antes, nós não somos inteligência artificial, nós somos humanos. Nós temos as nossas tecnologias humanas, nós ainda humanos. Se a gente não trouxer para tudo que a gente faz, para o viver a aprendizagem o tempo todo, se a gente acreditar que aprender é sala de aula, que aprender é alguém falando e outra pessoa ouvindo,
vai ficar muito difícil, porque a gente vai ter que passar muito tempo sentado ouvindo dentro de uma sala. Então, se a gente conseguir acreditar que a gente aprende a todo momento, a gente vai estar aprendendo, não vamos dizer 24 horas por dia, porque o ideal é que um adulto durma pelo menos 8. Então, nos sobram aí, me ajudem com a matemática, 24 menos 8 vai sobrar o quê? 18? 16, muito obrigada, é isso, vai sobrar 16 horas no mínimo para a gente estar aprendendo com o radar ligado. E aí a gente vai aprender no game, a gente vai aprender em viagem. Quem nunca pensou, quem nunca numa viagem descobriu inúmeras coisas novas? Parece que quando eu estou lendo um livro que chama Desaprender, e o autor fala isso, parece que quando a gente chega na viagem, liga uma chavinha diferente, e que aí a gente presta atenção em tudo, e é a língua diferente, é a comida diferente, é o jeito como o metrô funciona, e aí ali a gente está super tranquilo de aprender. Voltou para São Paulo, a gente só reclama que a linha azul não funciona, a linha vermelha está funcionando, elas não funcionam mesmo. Com frequência isso é verdade, mas não vai adiantar a gente só reclamar delas não funcionarem. Vai ser legal se a gente conseguir preservar esse mood das viagens. Então, experiências, busquem aprender com as experiências. Fui jantar num lugar, vou escolher jantar num lugar diferente. Hoje a gente vai comer lamen. A gente é grande admirador da cultura asiática, então a gente vai comer lamen. Com frequência a gente vai comer coisa diferente. Aí a gente entende por que eles atendem de um jeito diferente. A gente olha o que eles oferecem no cardápio, como eles oferecem no cardápio. E assim a gente vai aprendendo coisas aleatórias. E é isso mesmo, às vezes é aleatório. E tá tudo bem. Já já vou contar para vocês que eu sou uma colecionadora de coisas aleatórias, porque eu acredito que quando eu vou conectando coisas aleatórias, eu consigo fazer coisas grandes. Então, por trás de tudo isso, naturalmente, curiosidade. Não vai dar pra gente, achando que já sabe tudo, que já viu tudo, que tudo que a gente viu é o suficiente, conseguir construir outras respostas, outros lugares. O Einstein já dizia que loucura é fazer sempre a mesma coisa e querer chegar a lugares diferentes. Se a gente não carregar junto a curiosidade de aprender coisas diferentes, dificilmente a gente vai construir respostas diferentes para problemas que ainda nem existem. E nesse olhar todo a gente vai expandindo o horizonte. E aí vou me permitir contar para vocês uma história. O Rodrigo me conheceu baladeira. Sim, eu era a pessoa da festa eletrônica e sempre adorei muito balada. Mas já estava numa fase que, chegava na fila da balada, já conhecia as pessoas, achei que já estava ficando um pouco chato. Conheci o Rodrigo. A obviedade para não dar certo. Rodrigo não vai a baladas. Rodrigo é o cara dos games. Eu gostava de Super Mario, gosto ainda, mas não fizeram mais coisas legais como Super Mario. Eu não gosto de jogar online, porque jogo online não tem pause. Eu acho que jogo nenhum foi mandar na minha vida, nem meu pai e minha mãe conseguiram. Eu acho isso um absurdo. Logo, não sou ainda uma adepta dos esportes eletrônicos, porque a ideia de que ele vai mandar na minha vida me deixa um pouco irritada. Era o óbvio para não dar certo. Primeiro dia na casa da sogra, já tinha uns 6 meses que me enrolou um pouco. Começamos a conversar e tal, e eu, na ingenuidade, falei: eu adoro balada. Minha cunhada e minha sogra olharam com uma cara e disseram: ferrou, não vai dar certo isso aí. Era o óbvio para não dar certo, nós dois. Duas pessoas super diferentes. Porém, a gente se permitiu expandir os horizontes um do outro. E essa é a realidade da nossa casa hoje. O Rodrigo, com todo esse universo dos games e esse escritório que vocês viram, empolgado por natureza, e eu, apaixonada pelo mundo corporativo, pela aprendizagem. E a gente se permitiu entrar no mundo do outro, respeitando o que cada um fazia de diferente. Então eu já aprendi a respeitar o jogo online, não tem pause. Eu sei que se ele estiver no meio da partida, eu posso cair dentro de casa, que ele vai pedir espera um pouquinho. No início ficava um pouco irritada, agora eu já me acostumei com essa possibilidade, com essa ideia, e a gente organiza a vida assim e tá tudo bem. Eu já não vou mais tanto às baladas, mas o Rodrigo não tem nada a ver com isso. Eu fui amadurecendo e fui também ficando um pouquinho mais experiente com a vida. Eu já não tenho mais a mesma disposição. Eu acho ótimo que agora inventaram o negócio da Sunset, que termina e começa no final do dia e termina umas 10 da noite. Eu acho o máximo poder chegar em casa às 10 da noite. Então, a gente se permitiu entrar na vida do outro. Isso aumentou muito o olhar da gente para as coisas. O trabalho do Rodrigo conecta muito ele com essa geração nova. O meu trabalho, até 6 meses atrás, principalmente, ele era dentro de indústria, com pessoas das gerações mais maduras, vamos dizer assim.
Então a gente conseguia fazer um casamento dos dois mundos, porque esses jovens que jogam esportes eletrônicos, que estão muito conectados com o trabalho dele, vão chegar dentro das empresas. E para mim era muito bom poder conviver com esse mundo e enxergar essa nova perspectiva e me preparar, porque eu ia ver, porque como RH eu ia ter que me deparar com isso. E aí um dia me deparei com um artigo que salvou minha vida. Porque quando a gente fala de carreira, o que a gente aprendeu? Quanto mais especialista, melhor. Se você estudou direito, mergulha no direito, escolhe uma área do direito e vai. Feliz. Se você estudou medicina, escolhe uma área de especialização e vai. Se você quer ser cirurgião plástico, estude muito sobre cirurgia. Se você quer ser pediatra, estude muito sobre pediatria. E eu pensava, que droga mesmo, porque a verdade é que eu gosto de um monte de coisa. Eu queria escolher uma só. Eu gosto mesmo de aprender. Eu disse, bom, já que eu gosto de aprender, eu vou para educação. Estamos indo no caminho certo. Ok, mas aí as pessoas queriam que eu aprendesse uma coisa só. Não estou gostando disso aí. Foi aí que eu me deparei com esse artigo de múltiplos interesses. Vocês vão encontrar ele no meu Linktree. O artigo sobre múltiplos interesses, ele vem de uma teoria que fala das carreiras em T, que é você é especialista no tema, mas você pode e deve ter temas em que você transversalmente investe e dessa forma você vai fazer mais conexões e vai se diferenciar no mercado. É isso. Agora eu tenho um respaldo teórico para justificar a minha realidade. E foi assim que eu fui mergulhando em diferentes perspectivas da aprendizagem. Essencialmente, eu sou uma educadora de adultos, mas eu sou uma educadora de adultos curiosa que vai navegando por muitos mares. E isso hoje me permite fazer muitas conexões, especialmente no papel que eu faço hoje, que é de atender empresas de diferentes ramos. E aí é que entra a questão da criatividade. Quanto mais a gente amplia esse repertório, tendo lá o conhecimento profundo de base, mas ampliando a visão da gente, passando pelas experiências, aprendendo com a curiosidade, mais a gente consegue ser criativo. Eu não sei qual é o momento de criatividade de vocês, o meu é o banho. Todos os dias, quando eu vou pro banho, eu já sei que vai rolar insight e coisa boa. Tá, não é todo dia que acontece, mas na maior parte deles sim. E eu saio do banho e anoto as coisas. As minhas colegas do meu trabalho anterior, elas já estavam acostumadas que chegavam mensagens aleatórias por volta das 19, 20 horas. Eu também tenho um ritual. O banho é a minha mensagem para o meu cérebro de que eu estou passando do momento de trabalho para o momento de descanso. Então, quando chegava o horário do banho, ali por volta das 19, 20 horas, era o momento também que eu mandava mensagens aleatórias para minhas chefes, minhas colegas. No início acharam esquisitos, depois eu já fiz logo a combinação. Hoje eu tenho a alegria de saber que estudos da criatividade indicam que o barulho de água, ele é um catalisador da criatividade. Eu não sou uma pessoa fora da curva, não. Eu estou num estudo e numa estatística. Existe escritório de arquitetura que projeta dentro de ambientes criativos quedas da água para que as pessoas escutem o barulho, porque o barulho da água ele estimula. Descobri por quê que esse era o meu momento. E aí, eu vou contar um episódio que aconteceu ontem, o Rodrigo falou do IC. Eu sou muito grata a uma professora chamada Ana Carol. Ela é Ana Carolina Daltro, ela é uma professora baiana. Ela foi a primeira pessoa que fez comigo o exercício de IC com 40 engenheiros numa sala. E a gente precisava achar um jeito criativo de ensinar turbinas dentro de uma petroquímica. Uma turbina pode chegar ao tamanho dessa sala, só para vocês entenderem. E a gente precisava ensinar sobre isso. E eu tinha 30 engenheiros. E se? E quando começou o IC era se a gente fizer uma apostila e se a gente der uma aula. E ela dizendo, não, gente, não, se fosse para isso não tinha chamado vocês inteligentes alunos de Universidade Federal. Eu quero mais. E nesse cara, e se a gente fizesse teatro? E se a gente montasse um game? E se? E nesse IC a gente montou um seminário muito famoso dentro da unidade industrial que eu trabalhei e que rodou o Brasil todo, ensinando sobre esses equipamentos mega complexos de uma forma lúdica, de uma forma leve, e que as pessoas saíam de lá sabendo mais do que elas chegaram de fato, porque elas tinham a possibilidade de colocar isso em prática. Tudo isso pelo IC. Então, na dúvida, se vocês tiverem um problema na frente de vocês, IC. Carreguem o IC com vocês. Ontem saí do banho, tinha levado um feedback ao longo do dia de que não tinha me comportado muito bem numa reunião. Fiquei pensando, como é que eu faço isso melhor? Fui pro banho,
eu vou me desligar do trabalho porque hoje já deu, né? E aí, e se sair do banho por... Verdade, gente, não estou inventando, Rodrigo, minha testemunha. Eu tinha 10 e se. E se fizesse tal coisa na tal agenda? E aí agora eu não apresentei ainda para o meu chefe, vou ter que contar para vocês num outro momento, mas eu estou achando que agora vai melhorar lá a minha resposta com ele, porque eu consegui sair com 10 novas ideias do meu banho de ontem, porque estava ali incubando. E eu acho que esse é o ponto das conexões. Não necessariamente a gente se condicionou, estuda, faz prova, trabalha, gera resultado, gera engajamento, gera avaliação de performance. Porém, a vida é mais do que isso. E às vezes as conexões elas vão acontecer em outro momento. Desculpa, gente, só um minutinho. Eu tô casa, eu tô vendo aqui o horário, pode deixar. Vamos lá, as conexões. Como é que funciona o negócio? Eu descobri que eu sou meio incubadora, e não sou só eu, tá? Queria contar que todos nós somos. É meio uma coisa que a gente está incubando aqui. A gente vai guardando a informação e ela vai para um lugar. Aí ela vai lá e se junta com outra, elas começam a morar juntos, se gostam, e as coisas vão se juntando. E de repente elas saem em forma de uma solução, uma ideia, um insight, que a gente pode deixar aí. Ou a gente pode pegar e escrever. Então, existe uma série de estudos e técnicas que recomendam que toda vez que você tem uma ideia, você registre. Porque a gente não dimensiona a quantidade de ideias que a gente tem no dia, porque a gente não registra e deixa elas passarem. Então, o cuidado, e aí isso não sou eu que estou falando, tem estudo e pesquisa de referência disso, o cuidado as conexões elas vão acontecer. Elas vão parecer a primeiro momento aleatórias, mas elas não são. Elas são fruto de todos esses investimentos que a gente está fazendo. E aí, se a gente registrar, a gente tem mais chance de fazer o que o nosso Júlio falou antes, que é transformar ideias em iniciativas. E aí, eu estou caminhando aqui para o meu final, que é o sempre aprender. O que eu disse? É aprender sempre, para sempre aprender. Se a gente tiver com este mood do aprender sempre ligado, a probabilidade da gente ser um lifelong learning, que é um conceito que se popularizou aí nos últimos 5 anos, mas na verdade aquele é de 1950, a gente tem mais chance de ser um lifelong learner, que nada mais é do que um aprendiz ao longo da vida, uma pessoa que aprende sempre para além. O conceito de lifelong learning foi criado pela Unesco, pensando que as pessoas terminavam a sua graduação ali por volta enfim, algumas mais perto dos 20, outras mais perto dos 30, porém quando terminava a graduação, teoricamente acabou. Acabou não, né? Porque a gente não morre aos 30 anos, e se a gente parar de aprender, para mim, morreu. Parou de aprender, morreu. Então, o lifelong learning, ele vem daí, ele tem uma escola voltada para isso, mas basicamente nos últimos 5 anos, pelo próprio processo de aceleração das mudanças, a gente começou a ouvir falar mais deste termo, ou aprendizado contínuo, ou lifelong learning. A verdade é que, na prática, quer dizer aprender sempre. E nada mais é do que a gente ser capaz de se adaptar. O que o mundo pede da gente hoje é adaptação. A gente passou por uma pandemia que acelerou a nossa adaptação e a gente precisou aprender pela dor, não foi pelo amor. Infelizmente, em muitos dos momentos da vida da gente, a gente aprende pela dor, mas esse foi um episódio traumático que mostrou pra gente que dá pra fazer várias coisas que a gente achava que não dava. E também mostrou pra gente que tinham várias coisas acontecendo que nós não estávamos vendo. Do que eu tô falando? Nos últimos 3 anos, antes de mudar de emprego, eu me dediquei a cuidar de bem-estar. E aí a gente descobriu que por conta de estigma, a gente não falava de ansiedade, a gente não falava de estresse, a gente não falava de depressão, a gente não falava de burnout. Mas isso não faz com que as coisas não aconteçam. Ser lifelong learner é poder continuar aprendendo e assumir que há 5 anos atrás a gente não era capaz de falar disso, mas agora a gente fala e fala bastante, e isso requer que a gente aprenda mais sobre isso. Foi o que aconteceu comigo há 3 anos atrás. Quando começou a pandemia, eu era educação raiz. Eu tinha vindo para a área corporativa para cuidar de programas de desenvolvimento de liderança. Minha líder veio para mim e disse assim, olha só, tá rolando esse negócio aí, e a gente precisava alguém de assumir. Eu já tinha 15 anos, 14 anos de casa nessa época. Ela disse, a gente precisa de alguém que conheça o nosso público para rodar o programa, porque a gente não sabe muito bem o que vem pela frente. Então a gente precisa de alguém que pelo menos conheça quem são as pessoas que estão aqui. Legal, nunca estudei isso na vida, não sei nem muito bem por onde eu vou começar. Mas eu gosto de aprender. Eu disse pra ela, tá bem, me dá aqui, vamos lá. Comecei
curso, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala uma coisa muito séria, então eu escolhi o caminho do pós-graduação também para me formar, mas comecei a ler tudo que eu podia, assistir todos os vídeos possíveis, e mais do que isso, comecei a ser humana. Quando eu entrava numa live durante a pandemia, eu pensava, eu preciso ser uma humana para falar com os outros humanos que estão aqui. E aí eu dizia que eu estava com ele, eu dizia que eu tinha ansiedade, eu tenho diagnóstico de ansiedade desde muito cedo com isso. E à medida em que eu fui me adaptando àquela situação, eu fui aprendendo coisas novas. Estar aqui hoje mais confortável falando para vocês tem a ver com a adaptação e o aprendizado da pandemia. Porque eu fazia isso com uma frequência muito menor com públicos conhecidos. E de repente eu comecei a me aventurar com públicos desconhecidos. Isso me exigiu desaparecimento. Eu desaprendi quem eu era para aprender a ser esta pessoa que eu sou hoje. E aí eu desaprendi a minha vergonha para reaprender falando aqui com vocês. Eu desaprendi a ser uma pessoa que tem dificuldade de falar nas redes sociais. Eu não fazia até 3 semanas atrás, eu não fazia stories olhando para mim mesmo, eu achava isso muito esquisito. Assim, eu respeito demais quem faz, porque para mim é um esforço hercúleo. Só que eu disse para minha empresa que eu ia promover de novo a série de série, já engajamento é fazer vídeo. Ferrou. Eu sou muito missão dada, missão cumprida. Então, vamos fazer isso aí acontecer. É claro que deveria acontecer. E claro que eu tive que montar uma estratégia que é: eu gravo uma, gravo duas, gravo três. Quando eu acho que eu gravei todos os conteúdos que eu deveria, eu envio e não olho. Porque pronto, eu sou uma perfeccionista. Mas o erro faz parte do processo. É óbvio que eu vou errar. E é óbvio que daqui a um ano, quando eu olhar os vídeos que eu fiz desses eventos, eu vou dizer como eu fui capaz de postar esse treino. E justamente porque eu sei que a minha crítica é alta e que eu não consigo respeitar os meus erros inéditos, é que eu gravo e envio. Mas também é porque eu aprendi que o erro inédito, o que é o erro inédito? O erro que acontece a primeira vez. A gente tem que acessar errar um ano, persistir, é burrice. O erro inédito, ele é parte do processo. Se a gente não errar, a gente não vai entender para poder fazer diferente. Não dá pra gente sempre ficar errando no mesmo lugar. Queimar o arroz todo dia porque deixou passar o tempo, não dá. Mas, se a gente cometer erros diferentes, do tipo botar sal demais, botar água demais, tá tudo bem. Até que um dia a gente vai saber fazer arroz. Então, eu tô acreditando que um dia eu vou fazer vídeos muito melhores do que eu faço hoje. Como os de hoje também, assim, estão como é possível, eu faço, vezes 1, vezes 2, vezes 3, tem todo mundo aqui, mas embora e lá nos anos. E desse jeito eu reaprendi a me comunicar, ou estou reaprendendo. Não quer dizer que já está, como eu disse, daqui a um ano eu vou achar muito pior. Eu vou olhar muita gente, como eu tinha coragem, devia ter vergonha. Reaprender a aumentar essa bagagem. Se aprender a abrir a bagagem e ter a possibilidade de deixar que as pessoas tirem as coisas de dentro. E se permitir desapegar. Porque quando a pessoa